Oi gente, tudo bom? No tema de hoje do vídeo, vocês vão me ver estudando anatomia e rosto com grafite no meu sketchbook que eu fiz lá na Roxinha. Quem quiser me acompanhar por lá, o link vai estar debaixo do vídeo junto com os outros links complementares. Lembrando também que se você quiser me apoiar para que a gente possa comprar mais aquarelas para a gente fazer as nossas resenhas aqui no canal, aí embaixo tem o link específico para o apoio. Mas lembrando também que na Roxinha também tem como me dar apoio de outras formas. É só me seguir lá que mais pra frente, se eu tiver fazer uma live e você me encontrar, eu posso te explicar direitinho. Enfim, vamos lá. Para quem me acompanha aqui há um tempinho, deve ter visto meu vídeo de estudo de olhos que eu fiz ano passado, se eu não me engano. Eu vou deixar linkado aí em cima e aqui embaixo, tá bom? Eu já não lembro mais exatamente quando que eu fiz esses estudos, mas desde 2021 eu voltei a estudar anatomia por conta própria depois de muito tempo sem estudar. Depois é que eu me formei na faculdade de moda lá em 2015 e que bom! Para quem não sabe, a gente aprende a desenhar anatomia logo no início do curso, porque a gente ilustra os famosos croquis com qualquer técnica, seja aquarela, lápis de cor, guache, marcador e às vezes até misturar todas essas técnicas juntos. E os croquis são as ilustrações daqueles corpinhos que a gente faz com as roupas, para ver o caimento, escolher tecido, escolher as cores, as texturas e tudo mais. E esse tipo de coisa eu sinto muita falta de fazer com as coisas, as minhas referências que eu tenho assistido e consumido, né? Como os looks de premiações, umas roupas que eu acho bonitas, a composição em si, os reality shows de drags que às vezes eu assisto. E claro, além de desenhar rosto, busto, tanto para criação de joias, às vezes para estudos de maquiagem e beleza, para algum espetáculo, por exemplo. A galera que trabalha com teatro costuma usar muito disso. Mas, seguindo as minhas referências pessoais, para quem não conhece, são as minhas Marias Antonietas, meus filminhos de época, tipo Bridgerton. Eu nunca consigo falar o nome do sobrenome deles, que droga. Jane Austen, aquelas pinturas impressionistas, umas referências fotográficas e tal. Eu peco muito por essa falta de estudo e eu sei muito bem o porquê disso tudo. E eu posso dar um resuminho, sim, a gente pode falar especificamente disso em outro vídeo, mas pensa comigo. Quando a gente é adolescente, ou seja lá qual idade que for, quando você estiver aprendendo a fazer alguma coisa, aprendendo a desenhar, a pintar, você vai sim continuar estudando até nunca mais. Você não vai aprender tudo isso em um único curso só ou em um único dia. Você vai levar para o resto da sua vida, todo dia. Porque os estudos são praticamente aprendizados acumulados. A prática e o ritmo de vários experimentos, porque é errando que se aprende, né? Então, a arte não é dom, a arte é prática. Assim como aprender uma língua estrangeira ou aprender a ler e escrever. Quando eu era jovem, sei lá, acho que eu tinha uns 17 anos, antes de entrar na faculdade, por exemplo, eu tinha feito um curso técnico, onde eu aprendi a desenhar tudo que eu veria na faculdade, só que com uma base melhor. Eu tinha entrado nesse curso porque eu tinha medo de aprender de uma forma muito superficial na faculdade, já que todo mundo dizia isso. Então, eu achava melhor ter uma base para não ficar tão perdida na faculdade. Disso, por conta só desse curso técnico, eu já achava que eu sabia de tudo, que eu não ia precisar aprender mais nada. E aí que o nosso ego sobe pra caramba. E é normal, porque faz parte do ser humano. E é o que mais tem nos grupos de ilustração no Facebook, grupos de artes, onde tem a galera amadora que desenha, a galera que gosta de fazer mangá, anime. Vai por mim, lá tá entupido de gente assim, tanto adolescente, criança, adulto principalmente. Mas engano meu, né? Consequentemente, essa coisa de achar que eu sabia tudo me travou no futuro. E aí eu queria ser 100% perfeccionista. Eu ficava muito ansiosa, porque eu queria pular praticamente toda a estrutura de fazer um rosto, de fazer um corpo. E eu queria que eu fizesse tudo de primeira e que minha arte fosse incrível. Algo que dava pouquíssimas vezes certo, né? Mas legal, isso daí é uma introdução para vocês entenderem o BO que eu estive passando por um certo tempo.
praticamente quase, mais ou menos até hoje, quase ano passado, por aí. Enfim, essa introdução aí para vocês entenderem basicamente os meus medos, as minhas frustrações, as minhas ansiedades com o desenho em si, porque eu tenho várias, por mais que não pareça, nossa, vocês não viram nada. Mas beleza, a gente tem que voltar agora pro presente, vamos entender a proposta desse vídeo aqui que eu quero fazer com vocês. Como que eu comecei a estudar com grafite, né? Eu lembro que desde pequena eu sempre gostei muito do toque do grafite no papel, das texturas, que a gente consegue usar eles em vários tipos de superfícies, dos barulhinhos que fazem a sujeira cinza brilhante na mão, não só na mão, né, mas na cara também, porque se eu não sujar na cara não sou eu. E como fica o resultado depois das rabiscaiadas que a gente faz. Eu sempre gostei muito do acabamento e eu acredito muito que seja por isso que eu não sou lá muito fã de trabalho digital, porque eu sinto justamente falta desses detalhes todos aí, por mais que a gente possa simular tudo no digital, mas enfim, tradicional é tradicional, não adianta. Ano passado, em 2020, eu já tava com 2020 e 2021, eu já tava com umas metas de voltar a estudar desenho por conta própria e até seguindo algum curso, que eu tava de olho já. Depois de ter comentado isso com algumas amigas, e até elas me incentivaram a ir com tudo estudar mesmo. Muito obrigada, suas amigas lindas. Teve até algumas pessoas que eu já não converso mais, que já foram minhas amigas. Mas essa pessoa também incentivou bastante para que eu voltasse a desenhar. E eu sempre vou lembrar desse apoio, nunca vou esquecer. Porque foi realmente um dos motivos que me incentivou mesmo a continuar a nadar nessa questão do desenho. Mas eu nunca vou esquecer, por mais que a gente não se fale mais. Logo no começo do ano, eu consegui comprar um curso na Udemy, que era de retrato realista, que estava na promoção. O perfil do curso me atraiu bastante porque tinha aquela pegada acadêmica que me agrada demais. Eu amo curso assim. Me lembra muito essas coisas de faculdade e tal. E em si, eu não queria estudar o realismo, porque eu não queria aprender a desenhar literalmente o que eu vejo. Eu não foco muito, em ser realista o máximo possível. Beleza, sabe? Mas não era o meu foco. Eu queria tentar entender melhor as estruturas, que a gente tá falando de corpo humano, né? E aí eu lembro que na faculdade de moda, quando a gente aprendeu as estruturas, é muito estilizado na moda, assim, no geral, né? E tudo logo muito cedo. Eu não curtia muito isso, porque eu tinha a sensação que eu sempre tive, assim, muita dificuldade de fazer um nariz perfeitamente bom, porque na faculdade ensinava aquele nariz que foi feito com cirurgia plástica, sabe? Eu detestava. Então, com realismo, isso ia me dar uma base melhor de como entender fazer uma estrutura real para desenhar um nariz, por exemplo, sabe? Não o realismo em si, eu nem ligo muito pro realismo. Se eu conseguir desenhar e ficar próximo do que eu tô vendo, tá ótimo. Não precisa ser 500% realista, que nem uma galera às vezes fica surtada, pirada com isso. Eu não piro com isso, não. Mas no geral, o nome do curso online que eu fiz era em inglês, se tinha legendas, era Masterclass of Realistic Drawing and Shading Human, ou seja, Masterclass de desenho realista e sombreamento humano, com a Ava Moradi, que é uma professora, uma artista inglesa. Eu achei ela muito fofa, é um amor, um chuchuzinho, queria ser amiga dela. Eu achei ela um amor. E claro, né, quando o professor dentro do curso e a estrutura do curso te ajuda, isso também te incentiva a querer desvendar o que eu já sabia fazer, mas que eu deixei de estudar um tempo atrás. Como esse curso incentivava o uso de sombreamento, ela mostra as várias funções de diferentes lápis e gramaturas, né? Por exemplo, do 2B, 4B, 6B, 8B e assim vai, o negócio chega longe. E aí também tinha carvão, pastel, etc., e quais as melhores formas de usar esses materiais. Na faculdade eu cheguei a usar alguns desses materiais, mas também não todos, e também eu não sabia, não conhecia outras técnicas de como poder usar eles, que foi que eu aprendi no curso. Eu achei incrível, super legal, que é justamente uma das técnicas que a galera do realismo costuma fazer mesmo, que eu nunca cheguei a fazer. E aí, nessa parte entram os diversos tipos de grafites, que, como eu tinha comentado, alguns eu já conhecia, eu tive até alguns que eu nunca tinha testado, que foi o caso do lápis Conté,
que, pelo que eu entendi, ele é um tipo de lápis carvão, meio pastel. Tipo, tem vários tipos. Tem lápis Conté, que é especificamente um tipo de lápis pastel e especificamente um tipo de lápis carvão. Mas o que eu tenho, eu senti que é mais ou menos os dois. Acho que depende da linha que eu comprei. E, tipo, é muito legal para fazer as suas luzes e sombras. Tem que ter bastante paciência. E eu acho até relaxante quando você consegue se concentrar e manter o foco. Eu preciso, inclusive, voltar a pegar mais nele, porque é realmente gostoso de usar. E o probleminha desse lápis Conté é que ele é meio salgado. Tipo, um lápis é quase R$20, né? Mas como eu queria conhecer a técnica e aprender outras formas de desenhar rosto, fazer sombreamento, e eu aproveitei e comprei esse lápis, e eu vou usar ele até acabar, depois nunca mais vou comprar, porque não é tanta técnica que eu uso, né? Vai saber, um dia pode mudar isso também. Agora que os preços estão tudo muito caros, não sei como é que anda o preço do lápis Conté. É bom vocês darem uma pesquisada se vocês tiverem interesse. Enfim, durante o ano de 2021, eu só estudei os elementos separados do rosto e eu permiti eu levar o tempo que eu precisava, já que o meu raciocínio sempre foi muito lento desde criança. Então eu tive que, com o passar da vida, aprender a me adaptar desde sempre. Além de que nessa época, quando eu voltei a desenhar e estudar, eu também estava passando por umas crises de depressão, adaptação com antidepressivo, frustração com o meu trabalho, com a minha vida. E a gente estava no meio do final de uma pandemia, né? Então eu tive que levar dentro de uma forma do que eu conseguia. Estudar desenho e anatomia também estava me ajudando a lidar um dia de cada vez com isso. Não era sempre que eu tinha resultados bons, até porque a gente não é perfeito todo dia, né? Não era sempre também que eu conseguia estudar, ter o foco, uma concentração, até mesmo gostar do que eu estava fazendo. E eu sempre que eu ia estudar, eu anotava a data, justamente para analisar de quanto em quanto tempo eu conseguia manter o meu ritmo de estudo. Junto, né, porque eu estava lidando com toda essa montanha-russa chamada depressão, antidepressivos, frustração e tudo mais. Então, eu tinha que me adaptar a essa nova situação, né? Então, no final, meio que eu também queria aproveitar esses estudos e usar aquilo para me motivar. E olhando aqui pelo sketchbook, pelas datas, olha só, se vocês quiserem anotar para também acompanhar a minha frequência de estudos, para vocês verem que não era perfeito, eu comecei a estudar no início de fevereiro de 2021. Próximo estudo de olhos que eu fiz foi só no final de fevereiro. E aí, com isso, no meio e no começo, mais ou menos de março, eu voltei de novo e eu mantive os estudos. Até que eu retomei só um mês depois. Só mais ou menos no final de abril. Eu não conseguia manter um ritmo certo. Eu meio que parava e voltava. Aí eu retomei os meus estudos de novo, sabe quando? No final de junho. Até esse período eu só desenhava vários tipos de olhos. Dos olhos estruturados, com sombra, sem sombra, degradê no lápis, ou com esfuminho, ou com pincel, ou com dedo, ou com cotonete, e assim ia. Eu sentia que eu tinha dificuldade nesses olhos, então eu não desisti deles por um bom tempo. Só no meio de julho que eu me senti realmente preparada a estudar o nariz junto com os olhos e desenhar esses dois elementos juntos. Lá pro meio de agosto, eu já estava conseguindo fazer a estrutura do rosto num total, para conseguir entender o posicionamento de cada elemento em agosto, no meio de agosto. E aí depois, no meio de setembro, um mês depois, eu já conseguia formar a estrutura dos olhos e do nariz junto. E desde essa época eu não consegui mais pegar nos estudos, então meio que eu parei de estudar no meio de setembro. Eu fiquei mó tempão sem estudar, porque eu lembro que nessa fase eu tinha pego Covid e tava bem complicado de ter força, porque não conseguia respirar, você fica sem energia e tudo mais. Então afetou, virou uma montanha-russa e eu não consegui mais controlar essa parte, né? Porque a gente não tem controle justamente nessa parte, né? Tem que esperar, deixar a vida continuar, let it flow, deixa fluir e tudo mais, né? E aí eu voltei de fato praticamente agora, no meio de março, a voltar a estudar de novo.
já conseguindo desenhar os olhos, o nariz e os lábios juntos, tanto separado quanto juntos. E finalmente, no final de março e começo de abril de 2022, tô eu aqui pela primeira vez, depois de muito tempo, conseguindo construir um rosto completo, como esse que eu fiz lá na plataforma roxinha, que é este vídeo que vocês estão assistindo agora. Que por acaso eu demorei, mas eu cheguei. E por enquanto eu não pretendo parar. Quem sabe se eu consiga manter um ritmo talvez um pouco melhor e conseguir desenhar mais vezes em vários estudos. Aos poucos, meio que eu criei a minha rotina levemente, assim, entre aspas, bagunçada dos estudos. A focar justamente na curiosidade de querer ver como é que vai ser um estudo, tipo, encarar como um teste. Tanto para entender como encarar melhor a forma de lidar essa pressão interna, de conseguir fazer algo depois de tanto tempo, mesmo com esses bons meses estudando, como também que eu posso usar dessa atividade como uma certa meditação, que você consegue se concentrar e focar tão bem que quando você percebe você já fez boa parte do seu estudo, porque você simplesmente não percebeu o tempo passar, que é literalmente como se fosse uma meditação. Isso acontece bastante quando eu estudo aquarela. Às vezes eu esqueço da minha vida de tanto concentração, tanto concentrada que eu fico, que passa o tempo. Isso ajuda bastante. Nem sempre o que a gente acompanha pelo Instagram, por exemplo, pode ser real e 100% inspirador. E por que eu tô falando isso? Eu digo isso porque às vezes eu recebo algumas mensagens pelos stories me falando: nossa, Ana, achei incrível como a sua rotina é super organizada, ou me inspira a ver que você é super produtiva. Mas, gente, nunca foi e não é sempre que eu sou organizada ou produtiva. Inclusive, é uma briga constante conseguir manter uma disciplina e um ritmo. Eu tenho péssimas dificuldades em manter uma rotina porque ela me irrita com uma facilidade que eu detesto coisas repetidas por muito tempo. Então, às vezes eu tenho insônia, às vezes eu hiberno igual um urso, eu não consigo acordar. E nem sempre consigo estudar, mas nem sempre com a mesma intensidade ou a força intelectual. Não sei se para vocês, mas para mim, o tempo e o clima me afetam demais. Se, por exemplo, tem um tempo com sol, eu consigo ficar feliz e talvez ser produtivo. Se o tempo e o clima estiver nublado, eu não rendo nada. E eu odeio por isso, porque eu procrastino e me saboto demais. Se tem uma tarefa chata para fazer e eu posso enrolar, eu deixo acumular 12 vídeos para editar, como foi o que eu fiz essa semana. E eu não recomendo, viu? Não parece, mas as datas que eu citei anteriormente mostram literalmente um pouco do meu backstage. Sério, anota num papel aquelas datas e faz as contas aí para você ver a distância de tempo que eu conseguia estudar ou não. Pelo menos nessas últimas semanas eu tenho tentado transformar tudo em arte. A minha ansiedade, as minhas noites mal dormidas por causa de pesadelos e bruxismo atacado, essa luta eterna em conseguir ficar de bem com a rotina e por aí vai. Como que eu escolhi a minha referência? Por que eu gosto dela? Eu sei que vocês vão se perguntar isso, mas vamos lá. Eu já não lembro mais há quanto tempo eu seguia a modelo Niane no Instagram. Eu não tenho certeza se a pronúncia dela em inglês desse nome muda, mas é assim que eu vou falar. Mas faz alguns meses que eu tô apaixonada com as fotos dela. Sempre muito maravilhosa de se apreciar, seja pelas cores, pela composição, pelas poses, pelo como o rosto é retratado. Quando uma fotografia, uma modelo, um conceito me atrai, eu não sei explicar. Bate um ciricutico que eu preciso desenhar ou pintar. E com a Niane praticamente acontece com boa parte das fotos que ela posta pelo Instagram. Eu não sei, essa menina me gatilha de um jeito, eu não sei explicar, ela me gatilha positivamente. E faz um tempão. Então, pensar em usar ela como uma das minhas referências me motivou a enfrentar meu medo mais antigo, que era de voltar a desenhar rostos, que talvez desde 2015, com o término da faculdade de moda, eu nunca mais desenho e estudei, isso me incentivou. Eu tinha e ainda tenho
não pensa que esse sentimento acabou, viu? Porque ele vai continuar pro resto da minha vida. Eu ainda tenho esses medos, né? A ansiedade, frustração, perfeccionismo, uns desejos, umas autossabotagens, expectativa, ter que lidar com o meu ego, lidar com a síndrome do impostor, me sentir constantemente uma farsa durante todo o processo, lidar com orgulho, entender meu lado crítico e assim vai. E isso também serve pra vocês, viu? Eu sei que vocês têm seus medos aí dentro também. Vocês já pararam de olhar pra vocês? Para poder analisar isso, identificar? O meu maior receio nesse processo todo, né, nem a questão de qual que é o meu estilo, como é que eu consigo ter um. Até porque, como eu sempre digo aqui pelo canal, estilo é literalmente como que você representa, por meio de imagens, cores e texturas, a sua personalidade. É justamente saber conhecer a fundo as suas referências pessoais, encontrar o porquê da sua personalidade e conseguir colocar isso no papel. Vem com o tempo, com treinos. E sobre entender e estar ciente sobre a minha personalidade, eu já sei. Eu tô constantemente vendo e revendo isso durante as minhas sessões de terapia, sério. Minhas questões são mais focadas em como que eu consigo me livrar ou como que eu consigo lidar com todos esses sentimentos durante o meu processo criativo e não me deixar levar. Eu duvido que você nunca parou para analisar como seus pensamentos e, de certo modo, atitudes funcionam durante o seu processo criativo dos seus estudos e seus treinos em algo novo. Você já parou para observar? Eu já tive algumas crises de ansiedade durante o processo de desenho de aquarelar, sabia? Eu acho que eu já contei aqui pelo canal, mas faz tanto tempo, que sei lá. Mas acontece que faz parte de sermos humanos, né? E é uma forma de a gente enfrentar algo novo. A gente não sabe como é, e é daí que a gente vai com medo mesmo, fazer o quê? Eu não acredito que seja algo que a gente vá conseguir se livrar pro resto da vida ou que tenha uma fórmula mágica que você consegue encontrar aqui no YouTube quando você busca por como ser mais focada nos estudos ou como se livrar da síndrome do impostor. Depois de anos de terapia, eu acredito que a gente saiba reconhecer quando que um pensamento intruso aparece ali no meio da sua concentração para te atrapalhar e que talvez com o tempo, o amadurecimento, a gente consiga ser mais flexíveis com ele também. Mas sobre os medos, eu tenho certeza que vocês devem estar pensando aí, mas como que será esses medos que a Ana tá falando? Ou sei lá, como será que eu posso identificar porque eu nunca parei para analisá-los? Eu vou tentar exemplificar com os que eu sinto e com os que eu já vi durante meu processo criativo. E novamente, para reforçar, esses sentimentos e esses medos não são regras. Cada um pode ter um gatilho diferente e sentir de uma forma diferente. Então, como eu tinha mencionado mais cedo, alguns medos que eu lembro que eu sinto constantemente durante o processo criativo são, eu vou especificar cada um deles agora. Ansiedade. Como é que é a ansiedade no processo criativo e como é que eu posso identificar ela? Quando você olha para a folha em branco e você já fica desesperada, isso é ansiedade. De pensar que eu quero muito criar um desenho, uma pintura foda, de primeira, sem errar. E ainda de acordo com o que eu idealizei, que vai ficar igual, o que não vai acontecer, é ansiedade. Que talvez eu vou fazer um olho de primeira e eu não vou machucar a folha de tanto que eu vou desenhar com lápis ou apagar, é ansiedade. E que logo que eu terminar vai ficar incrível para eu poder postar no Instagram, ou seja lá qual rede que for, que for, vai ter muitas curtadas e muitas visualizações, é ansiedade, falando alto aí para você. Agora sobre frustração. Lembra quando tem aquela parte de criar um desenho ou uma pintura foda de primeira, depois eu erro e fico incomodado com a parte que eu idealizei e não ficou igual? É literalmente a frustração. E é literalmente eu me cobrando sem nem ter começado a fazer.
E marcar todo o papel com os vincos do lápis e as marcas de borracha, porque eu sei que tem pegado muita gente pelo que eu vejo nos grupos de artistas. É frustração também. Essa coisa de querer postar nas redes sociais e não ter o alcance nem engajamento, sentir uma farsa e um lixo, que como você não tem aprovação dos outros, quer dizer que seu trabalho não presta e que você é insignificante. Oi, frustração, tudo bom? Olha ela de novo aqui. E aí, isso tudo mistura com os outros medos que você já tem, que te faz companhia lá na menina do poço, a Samara, lá no fundo do poço, com a senhora frustração. Tenho certeza que você já tá acompanhando com ela faz muito tempo, né? A Samara é minha best friend. Cada hora é uma frustração diferente. Beleza, o perfeccionismo. Todo mundo é perfeccionista. Não adianta tentar fugir, a gente é. Infelizmente. Querer acertar de primeira, não errar, fazer lindo e não feio numa folha em branco, querer seguir à risca o que você analisou, estragar sem querer a superfície do papel branco, com vários erros, e que se você não teve o alcance na rede social é porque você não foi o bom, você não fez o seu melhor, o máximo que você conseguisse, o máximo do suficiente. E aí você vai se virar do avesso para conseguir mais ainda. E de novo, talvez, pode não dar certo. É o perfeccionismo também falando. A senhora autossabotagem. Quando que ela aparece? Se você fica enrolando seu estudo por dias, meses e anos, porque você tem medo do que você vai ter que enfrentar, é autossabotagem. Minha vida nessa parte de tentar focar nos estudos de rosto, anatomia, foi uma autossabotagem tremenda. E dizer que eu não estudei nada, quando você praticamente passou a maior parte do dia estudando, mesmo que não tenha gostado de algo ou alcançado uma meta, é uma autossabotagem. Se você tiver idealizado algo que não ficou dentro do esperado e você deixar de estudar porque você não tem o dom e botar a culpa disso em algo externo, é autossabotagem. Se você se cobrar num nível extremo de algo que você nem começou e criar um medo gigantesco e você abandona, isso também serve para rede social. É autossabotagem. As senhoras expectativas. Você cria um desenho foda logo de primeiro. E aí não dá certo e o tombo dói. É uma expectativa. Se você quer postar nas redes sociais e não tem alcance nenhum, ou até só um alcance ali pelo metade, e você leva um tombo porque não rolou do jeito que você esperava, expectativa. Lidar com o ego. Era o famoso, eu já estudei antes de entrar na faculdade, não preciso mais estudar porque eu sei tudo. Ego. É só copiar o trabalho dos outros, a gente faz decalque, ou o famoso tracing, que a galera adora falar isso em inglês, mas pra mim é o famoso decalque. É ego, infelizmente. E só porque você vai fazer decalque ou tracing em cima de um desenho de um seu amiguinho, não é porque você vai conseguir a mesma quantidade de like, alcance e engajamento. O seu amiguinho é o seu amiguinho e você é você. Ambos tiveram trajetórias e bagagem de experiências, de vivências diferentes. Não é só porque você vai copiar o desenho do seu amiguinho que você vai se tornar ele e ainda ganhar a mesma quantidade de alcance. Isso não tem nada a ver. E são outras coisas que dependem de marketing em si, algoritmo e tudo mais. Então não encuca com isso. Tenta conversar com seu ego, que ele vai ser sempre exagerado, faz parte do ser humano. E tente encontrar um equilíbrio. Beleza, acho que essa frase aqui todo mundo conhece, síndrome do impostor. Quando você mesmo não acredita que você é bom o suficiente, que por você ter ficado mais de 7 horas aquarelando não te torna um artista dedicado por ter ficado todo esse tempo pintando e persistido no seu estudo, mesmo em volta às dificuldades. Você vai se achar uma fraude. É a síndrome do impostor. Concordar com o alcance zoado das redes sociais que seu trabalho deve ser um nicho que talvez não inspire outras pessoas com o seu trabalho. É a síndrome do impostor falando mais alto. Identificar o seu próprio lado crítico. Sabe quando você começa a ser cri-cri, fica ouvindo aquela vozinha chatinha lá no fundo reclamando e falando mal sobre tudo o que você faz?
E é irritante? Então, geralmente começa assim. É o seu lado crítico falando mais alto. Também tem outras formas de conseguir ser mais equilibrado e adaptar melhor as situações. Pois é. Muitos sentimentos e eles parecem que são e que ficam repetitivos, né? E eles ficam mesmo, porque são como os irmãos. Eles se completam e andam de mãozinhas dadas e te infernizam algumas vezes ao longo desse processo criativo, nesses anos, meses, dias, seja de qualquer área. Não é só porque você é um artista. Muito provavelmente alguma pessoa que é engenheiro, dentista, qualquer coisa assim, deve sentir exatamente todas essas sentimentos, essas sensações que eu falei agora há pouco na profissão, na vida dele, né? Qualquer pessoa que provavelmente está resolvendo uma situação e buscando por uma solução deve estar passando por essas questões. E como eu disse, é normal a gente sentir isso tudo e eles nunca vão embora 100%, já que eles também fazem parte de você e que poder ver e interpretar por vários pontos de vista dá pra gente entender pelo que a gente tá passando. A arte, no geral, me ajudou e me ajuda em várias partes da minha vida também. Inclusive, eu lembro que eu fiz um vídeo super antigo, que deve ser de 2017, eu acho, que eu falo literalmente sobre o que a arte me ajudou durante a minha vida. Eu vou deixar esse vídeo aí no link na parte de cima e na parte de baixo do vídeo, porque eu acredito que sejam questionamentos e pontos de vistas que podem trazer uma direção para vocês. Uma direção com a luz no fim do túnel, talvez. Eu vou deixar esse vídeo linkado aí para vocês, tá? Enfim, depois de praticamente um dia inteiro, juro, escrevendo esse roteiro para tentar gerar algum valor e algo de relevante para vocês, que, sei lá, vocês podem estar começando, vocês podem estar durante a caminhada em artística, para esse vídeo que você está assistindo, o Desenho Fala, aqui eu me vou. Deixa aí nos comentários se você assistiu até o final, o que você achou, se você concorda com algo, se você ficou, nossa, muito cabeça, esse vídeo tá muito complexo, ou se você gostou e você viajou na maionese comigo. Coloquei tudo que eu senti nesse roteiro, tudo que eu vivi, ou até uns conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu entrei pra área artística, e colocar no papel um negocinho meio difícil, meio complicado, não é muito fácil, que são às vezes coisas internas, mas acredito que possa ter ajudado vocês, ou quem sabe no futuro, mas alcance mais pessoas, né, não? Mas mesmo fazendo terapia desde 1900 a.C., ainda continua meio difícil de conseguir botar tudo isso no papel, mas eu tentei. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha pra geral que tá passando por isso. Me segue nas redes sociais. E é isso. Tchauzinho pra vocês.